Ele achava que sabia de tudo. Monitorava cada canto da casa, cada movimento, cada detalhe. Nada escapava dos olhos do milionário Gustavo, até o dia em que descobriu algo que jamais poderia imaginar. A mulher que ele vigiava todos os dias escondia um segredo capaz de mudar sua vida para sempre. Antes de começar, deixe o seu like e se inscreva no canal. Também me responde de onde você está assistindo. O relógio de parede marcava 6h30 da manhã quando o primeiro raio de sol atravessava as amplas janelas de vidro da imensa mansão de Gustavo. Ele já estava de pé, sentado em sua poltrona de couro no escritório, segurando uma xícara de café preto sem açúcar, como fazia religiosamente todas as manhãs. A tela do computador exibia múltiplos quadrados de vídeo ao vivo, cada um transmitindo imagens em tempo real dos cômodos da casa. Os olhos atentos de Gustavo percorriam cada um deles, como um diretor de cinema analisando uma cena que precisava ser perfeita. Ele não aceitava falhas. Não tolerava bagunça. Não permitia que nada fugisse ao seu controle. A mansão, localizada em uma região nobre e afastada da cidade, era uma verdadeira obra-prima da arquitetura moderna. Janelas panorâmicas, móveis de design exclusivo, mármore importado no chão e no teto, lustres de cristal que refletiam a luz de maneira impecável. O silêncio era absoluto, interrompido apenas pelo barulho ritmado do relógio de pulso de Gustavo, um modelo suíço caríssimo que ele conferia constantemente. Mas o que mais lhe dava prazer não era a beleza da casa. Era a certeza de que tudo estava exatamente como deveria estar. Sem surpresas. Sem imprevistos. Sem erros. Foi por isso que, alguns meses atrás, ele tomou uma decisão drástica, instalou câmeras escondidas em cada canto da casa. A ideia surgiu depois de um episódio que Gustavo nunca conseguiu esquecer. Certo dia, ao chegar mais cedo de uma reunião, notou que um dos copos de cristal da sala estava fora do lugar. Apenas alguns centímetros de diferença, algo que qualquer outra pessoa ignoraria. Mas para ele, aquilo era um erro imperdoável. Um sinal de descuido. Ele chamou todos os funcionários, alinhou-os no salão principal e, com a voz fria, perguntou quem havia movido o copo. O silêncio tomou conta do ambiente. Todos se entreolharam, mas ninguém respondeu. Se ninguém for responsável pelo erro, todos pagarão por ele, disse Gustavo, cruzando os braços. A empregada Lúcia, uma mulher de semblante tranquilo, apenas baixou a cabeça e continuou calada. No fim, ninguém foi demitido, mas aquele episódio marcou Gustavo. Ele percebeu que não podia confiar em ninguém para manter sua casa impecável. Foi então que, sem avisar a ninguém, mandou instalar câmeras em locais estratégicos. Cada corredor, cada cômodo, cada área de acesso estava sob vigilância. Apenas o escritório e seu próprio quarto ficaram de fora, pois ele sabia que ali ninguém entraria sem sua permissão. Lúcia trabalhava na mansão havia anos. Não falava mais do que o necessário, fazia seu trabalho com extrema eficiência e nunca questionava as exigências do patrão. Gustavo gostava disso. Gostava do silêncio dela, da maneira como ela se movia sem fazer barulho, da forma como parecia invisível dentro da casa. Mas, ao mesmo tempo, havia algo nela que ele não entendia completamente. Mesmo depois de tanto tempo, Lúcia mantinha aquele olhar distante. Não parecia interessada no luxo ao redor, nunca admirava os objetos caros, nunca parecia impressionada com nada. Era como se estivesse ali apenas de passagem. Mas Gustavo não se preocupava com isso. O que importava era que ela fizesse seu trabalho direito. E as câmeras serviriam para garantir exatamente isso. Agora, sentado em sua poltrona, Gustavo observava o movimento da casa pelo monitor. Lúcia já estava na cozinha, preparando o café da manhã, como fazia todos os dias. Seus movimentos eram mecânicos, precisos. Ela limpava o balcão, organizava os talheres, verificava a despensa. Nenhum erro, nenhuma hesitação. A visão das câmeras se alternava automaticamente, mostrando outros cômodos da casa. O chão de mármore brilhava impecável, os móveis estavam em perfeito alinhamento. Exatamente como Gustavo queria. Mas havia algo que ele sempre notava, algo que lhe despertava um incômodo quase imperceptível. Às vezes, quando pensava que não estava sendo observada, Lúcia parava.
Ficava imóvel por alguns segundos, como se estivesse perdido em pensamentos. Isso acontecia sempre no mesmo lugar, em frente a uma porta no final do corredor. Gustavo franziu a testa. Ele nunca havia prestado atenção nisso antes, mas agora, vendo aquela cena se repetir, sentiu algo dentro dele se inquietar. Por que ela fazia isso? O que havia ali que a fazia parar? Ele aumentou o zoom da câmera e observou com mais atenção. O rosto de Lúcia parecia carregado de emoção, como se estivesse revivendo alguma lembrança. Mas, no segundo seguinte, ela respirava fundo e voltava ao trabalho, sem deixar pistas do que estava sentindo. Gustavo não gostava de perguntas sem respostas. Ele detestava mistérios dentro de sua própria casa. E, pela primeira vez, percebeu que Lúcia não era tão invisível quanto ele pensava. A cada manhã, antes mesmo do sol nascer completamente no horizonte, Lúcia já estava a caminho da mansão de Gustavo. Ela chegava sempre no mesmo horário, 6h45, e entrava pela porta lateral, onde ficava a área de serviço. Nunca usava a entrada principal. Essa era uma regra imposta pelo milionário, mas ela não se importava. Assim que passava pela soleira da porta, já amarrava os cabelos num coque baixo e vestia o avental que trazia dobrado dentro da bolsa. Em poucos minutos, a casa estava sob o comando de suas mãos ágeis e experientes. Ela não precisava de ordens. Sabia exatamente o que fazer e como fazer. Conhecia cada centímetro daquela mansão como se fosse sua própria casa. Todos os dias, começava pela cozinha, preparando um café forte para o patrão, do jeito que ele gostava, sem açúcar, na xícara preta de porcelana fina. Em seguida, seguia para os corredores, espanando os móveis, limpando os vidros, organizando cada objeto no exato lugar onde deveria estar. Nada escapava de seu olhar atento. O chão de mármore precisava brilhar, os lençóis das camas deviam estar impecavelmente esticados, as toalhas no banheiro dobradas de forma simétrica. Lúcia fazia tudo com precisão cirúrgica. Nunca errava. Nunca deixava rastros. Era quase como se nem tivesse estado ali. Mas Gustavo, sentado em seu escritório, observando cada movimento através das câmeras. Havia um padrão nos movimentos de Lúcia. Todos os dias, em algum momento da manhã, no meio de suas tarefas, ela parava por alguns segundos em frente a uma porta específica no fim do corredor do segundo andar. Era um dos quartos da mansão. Um cômodo que Gustavo mantinha sempre fechado. Conforme os dias passavam e ele revisava as gravações, percebeu que aquilo acontecia repetidamente. Lúcia chegava ao corredor, desacelerava o passo e ficava ali, parada diante da porta, olhando para ela como se estivesse tentando ouvir algo. E então, suspirava fundo. Não um suspiro de cansaço, como alguém que apenas faz uma pausa no trabalho. Era algo diferente. Um suspiro carregado de emoção. Como se, por um breve momento, ela estivesse vivendo algo que ninguém mais conseguia ver. Logo depois, ela balançava a cabeça levemente e voltava a trabalhar, sem demonstrar mais nada. Isso começou a incomodar Gustavo. Ele sempre acreditou que conhecia cada centímetro da sua própria casa. Nada fugia ao seu controle. Então, por que Lúcia parecia ter uma ligação com aquele quarto? O que havia ali que a fazia parar, todos os dias, como se estivesse revivendo algo dentro da própria mente? Ele decidiu testar. No dia seguinte, acordou mais cedo do que o habitual e fingiu que sairia para uma reunião. Deixou a casa, mas, na verdade, estacionou o carro um pouco mais distante e acessou as câmeras pelo celular. Queria ver com os próprios olhos. E foi exatamente como ele suspeitava. Lúcia, pontual como sempre, começou sua rotina normalmente. Limpeza impecável, movimentos silenciosos, passos calculados. Mas, ao chegar no corredor do segundo andar, desacelerou. Lentamente, parou diante da porta. O coração de Gustavo acelerou. Ela ficou ali, por alguns segundos. Fechou os olhos, respirou fundo, e depois abriu levemente os lábios, como se fosse dizer algo. Mas não disse. Apenas tocou a madeira da porta com a ponta dos dedos. Foi um gesto tão rápido que qualquer outra pessoa poderia não perceber. Mas Gustavo percebeu.
Aquilo não era apenas um hábito aleatório. Era algo muito maior. E, naquele momento, ele soube que precisava descobrir o que estava acontecendo. Os dias passaram e a obsessão de Gustavo pelo comportamento de Lúcia só aumentava. Ele já não apenas revisava as gravações no fim do dia. Agora, ele acompanhava tudo em tempo real, sempre que tinha uma brecha entre seus compromissos. O padrão continuava o mesmo. Lúcia seguia sua rotina silenciosa, trabalhava com eficiência extrema e, pontualmente, fazia aquela breve pausa em frente à porta do quarto fechado. Mas havia algo a mais. Algo que Gustavo só percebeu depois de analisar os vídeos repetidamente. Ela sumia por alguns minutos. Sempre no mesmo horário, por volta das 10h40 da manhã, Lúcia desaparecia das câmeras. Isso não fazia sentido. Ele tinha certeza de que a casa estava completamente vigiada. Não havia ponto cego. E, ainda assim, por alguns minutos, ela simplesmente sumia. Aquilo começou a incomodá-lo profundamente. No dia seguinte, ele decidiu assistir ao vivo, esperando que aquele momento acontecesse novamente. E, como esperado, às 10h40, Lúcia saiu da cozinha, caminhou pelo corredor e desapareceu. Gustavo franziu a testa. Como aquilo era possível? Ele trocou os ângulos das câmeras freneticamente, tentando encontrar um vestígio dela, mas não havia nada. Apenas silêncio. Apenas os cômodos vazios, como se, por um curto período, Lúcia tivesse deixado de existir dentro daquela casa. Mas então, às 10h46, lá estava ela de volta. Como se nunca tivesse saído. Ela ressurgia na área de serviço e continuava trabalhando, sem pressa, sem demonstrar qualquer nervosismo. Gustavo sentiu um calafrio na espinha. O que ela estava fazendo durante esses minutos? Isso consumiu pelo resto do dia. Ele não suportava a ideia de alguém quebrando suas regras dentro da própria casa, ainda mais debaixo do seu nariz. Se Lúcia achava que poderia esconder algo dele, estava completamente enganada. Naquela noite, Gustavo voltou ao escritório e revisou todas as gravações, uma por uma, até encontrar o que procurava. Ele ampliou a tela e ajustou o tempo do vídeo para exatamente 10h40. Ali estava Lúcia, na cozinha. Ela limpava a pia, organizava os utensílios, como fazia todos os dias. Então, do nada, ela parou. Respirou fundo e olhou para os lados, como se estivesse certificando-se de que ninguém a observava. Gustavo prendeu a respiração. Ele viu quando ela caminhou com calma, saiu da cozinha e seguiu pelo corredor. Ela deveria aparecer em outras câmeras, mas não apareceu. Ele acelerou o vídeo e foi direto para as imagens das 10h46. De repente, lá estava Lúcia novamente, surgindo na área de serviço, como se nada tivesse acontecido. Mas de onde ela tinha vindo? Aquilo era um mistério que Gustavo precisava resolver. No dia seguinte, ele decidiu agir. Saiu mais cedo da mansão, mas, em vez de ir para seus compromissos, ficou no carro, acessando as câmeras pelo celular. Dessa vez, ele prestaria atenção em cada detalhe. Quando o relógio marcou 10h40, Lúcia seguiu o mesmo padrão. Mas, dessa vez, Gustavo reparou em algo que o fez apertar o celular com força. Ela entrou no escritório dele. Seu escritório. O único lugar da casa onde ninguém deveria entrar sem permissão. A câmera mostrava claramente quando Lúcia se aproximou da mesa e abriu uma gaveta com extrema delicadeza. Ela não revirou nada, não parecia procurar por algo específico. Apenas, abriu e ficou ali, olhando. Seus dedos deslizaram sobre os papéis, mas ela não pegou nada. Depois de alguns segundos, fechou a gaveta com o mesmo cuidado com que a abriu e saiu do cômodo. Gustavo sentiu o estômago revirar. Ele desligou o celular, saiu do carro e entrou na mansão com passos firmes. Lúcia estava na área de serviço, terminando de dobrar algumas toalhas, e sequer percebeu sua chegada. Gustavo foi direto para o escritório. Seu coração batia forte. Ele abriu a gaveta rapidamente, esperando encontrar alguma coisa fora do lugar, mas tudo parecia intocado. Os papéis estavam organizados exatamente como ele lembrava.
As canetas, o bloco de anotações, tudo na mesma posição. A noite estava silenciosa. Gustavo já havia jantado, revisado alguns contratos importantes e estava prestes a ir dormir quando decidiu, por puro hábito, checar as gravações das câmeras da mansão. Não esperava encontrar nada de novo. Só queria a segurança de saber que tudo estava em ordem, que sua casa permanecia no controle, como sempre deveria estar. Sentado em sua poltrona de couro no escritório, ele abriu os vídeos da noite anterior. A tela do computador foi tomada por várias imagens simultâneas da casa em preto e branco. O sistema de segurança captava cada detalhe, do menor movimento ao menor ruído. Ele avançou rapidamente as gravações. Tudo parecia normal. Até que, por volta das 23h45, algo fez seu dedo parar sobre o mouse. Na câmera do corredor do segundo andar, uma figura solitária caminhava em silêncio. Era Lúcia. Gustavo franziu a testa. Ele já tinha notado que a empregada sempre terminava o expediente antes das 18 horas e ia embora. Mas, naquela noite, ali estava ela, ainda dentro da casa, vagando no escuro. Ele avançou a gravação, tentando entender o que ela estava fazendo. Lúcia não estava limpando. Não carregava nenhum pano ou balde. Apenas andava pelo corredor, devagar, como se estivesse sendo guiada por algo que ninguém mais podia ver. Então, ela parou. Diante da mesma porta fechada que tanto lhe chamava atenção durante o dia. O coração de Gustavo acelerou. A mulher ficou ali, imóvel, encarando a porta por vários segundos. Depois, com uma lentidão quase teatral, levantou a mão e tocou a madeira com as pontas dos dedos. Gustavo sentiu um calafrio subir por sua espinha. O que ela estava fazendo? Ele aumentou o volume da gravação, forçando os ouvidos para captar qualquer som, qualquer ruído. Mas o sistema de áudio da câmera era fraco demais. Lúcia ficou mais alguns segundos ali, respirando fundo. E então, sussurrou algo. Foi tão baixo que Gustavo quase não percebeu. Mas ele sabia que tinha ouvido. Com a mão trêmula, ele ajustou o áudio no programa de edição e ativou a amplificação de som. Precisava entender o que ela tinha dito. O sistema processou a gravação por alguns segundos, e então, um ruído mais claro tomou conta do ambiente. E foi nesse instante que o mundo de Gustavo parou. A voz de Lúcia, suave e carregada de emoção, ecoou nos fones de ouvido. Eu te amo, meu filho. O corpo dele travou. Um arrepio gelado percorreu sua pele. Ele ficou ali, imóvel, encarando a tela como se fosse um espelho para um passado que ele não entendia. Meu filho? O que aquilo significava? Sua mente rodopiava em busca de alguma explicação lógica. Talvez ele tivesse ouvido errado. Talvez fosse um delírio causado pelo cansaço. Mas não, ele sabia o que tinha escutado. A frase estava clara. Lúcia havia dito aquilo. E pior, ela havia dito isso para aquela porta. Para aquele quarto fechado. Para um espaço que Gustavo não visitava há anos. O coração dele disparou no peito, tão forte que parecia querer sair. Afinal, quem era Lúcia? E o que ela escondia por trás daquele sussurro carregado de um amor que ele não conseguia compreender? A frase ecoava na mente de Gustavo como um trovão distante. Eu te amo, meu filho. Ele tentou ignorar, tentou se convencer de que talvez tivesse ouvido errado. Mas, por mais que tentasse encontrar uma explicação lógica, algo dentro dele sabia que aquilo não era um engano. Havia algo que ele não sabia. E ele precisava descobrir. Naquela noite, Gustavo não conseguiu dormir. Sua mente estava inquieta. Ele nunca havia sentido uma necessidade tão forte de entender algo do passado, um passado que, até então, parecia irrelevante. Por que Lúcia diria aquilo? Por que se referiria a ele como meu filho? E, principalmente, por que parecia ter uma conexão tão forte com aquele quarto fechado? A resposta estava em algum lugar. E ele estava determinado a encontrá-la. Na manhã seguinte, Gustavo acordou com um único objetivo: descobrir quem realmente era Lúcia. Ele foi até a biblioteca da mansão,
onde guardava arquivos antigos, documentos, contratos, tudo o que dizia respeito à sua propriedade. Lá, em uma prateleira de madeira escura, encontrou um grande fichário empoeirado, cheio de registros de antigos funcionários da casa. Folheando as páginas, Gustavo se deparou com nomes que já não significavam nada para ele. Jardineiros, cozinheiros, motoristas, todos passaram pela casa em diferentes épocas. E então, depois de minutos de busca, ele encontrou Lúcia Moreira. A ficha era amarelada pelo tempo. Ele passou os olhos rapidamente pelo papel, buscando informações relevantes, até que seu olhar parou em uma data. Ano de admissão, 1988. Gustavo sentiu um aperto no peito. Ela estava na casa antes mesmo de ele aprender a andar. Virando a página, encontrou algo ainda mais inesperado. Função: babá. Ele prendeu a respiração. Lúcia não era apenas uma empregada qualquer. Ela foi sua babá. Gustavo fechou os olhos por um instante, tentando puxar alguma lembrança daquele tempo. Mas sua infância sempre foi uma névoa distante. Seu pai, um homem frio e rígido, nunca foi uma figura presente. Ele se lembrava de crescer cercado por empregados, sempre sendo cuidado por pessoas que iam e vinham, sem criar laços com ninguém. Mas, e Lúcia? Será que, antes de tudo se tornar tão distante, ela era alguém importante para ele? Ele voltou a folhear os documentos, buscando mais informações. Encontrou registros de pagamentos, assinaturas, e então, um detalhe que o fez sentir o chão sumir sob seus pés. Ano de desligamento, 1995. Foi exatamente o ano em que sua mãe morreu. Seu coração disparou. As datas não eram coincidência. Havia algo ali. Algo grande. Algo que ele nunca soube. A tensão no peito de Gustavo aumentava a cada descoberta. Ele precisava de mais provas, mais respostas. Então, foi até um dos cômodos mais antigos da mansão, onde ficavam guardadas caixas com fotos e objetos de família. Revirando velhos álbuns, ele procurava qualquer imagem, qualquer pista que confirmasse o que estava começando a suspeitar. E então, ele viu uma fotografia desgastada pelo tempo, com as bordas levemente dobradas. Na imagem, havia uma mulher jovem, de cabelos escuros e um sorriso discreto. Nos braços, segurava um bebê de poucos meses. O bebê era ele. E a mulher era Lúcia. As mãos de Gustavo tremeram. Ele virou a foto, e no verso, havia algo escrito com uma caligrafia delicada. Meu menino, sempre com você. O ar faltou em seus pulmões. Ela não apenas trabalhou na casa. Ela o segurou nos braços. Ela o amou como um filho. E agora, tudo fazia sentido. A maneira como ela olhava para ele. O motivo pelo qual ela ficava parada diante do quarto. O sussurro na escuridão da noite. A vida inteira, ele viveu sem saber que Lúcia carregava um segredo sobre seu passado. E agora, Gustavo estava prestes a confrontá-la. Gustavo sentia o peso das descobertas como uma avalanche desabando sobre ele. A foto em suas mãos tremia levemente. O rosto de Lúcia mais jovem, segurando nos braços, estava ali, diante de seus olhos, como uma resposta silenciosa para tudo o que ele vinha tentando entender. Ela foi sua babá. Mas não era só isso. O coração dele batia forte. As peças começavam a se encaixar, mas faltava uma confirmação. Faltava a verdade sair da boca de Lúcia. E ele exigia essa verdade. Com passos rápidos e pesados, Gustavo desceu as escadas. Seu corpo estava tomado por uma mistura de emoções que ele sequer sabia nomear: raiva, confusão, medo, incredulidade. Ao entrar na cozinha, encontrou Lúcia terminando de enxugar um copo. A mulher levantou os olhos, e por um segundo, seu olhar encontrou o dele. Mas havia algo diferente ali. Ela sabia. Sabia que ele havia descoberto. Lentamente, ela pousou o copo sobre a mesa e secou as mãos no avental. Senhor Gustavo, aconteceu alguma coisa? O tom dela era sereno, mas carregava uma tensão que só ele percebeu. Gustavo jogou a fotografia sobre a mesa.
O som do papel tocando a madeira ecoou no silêncio da cozinha. O que significa isso, Lúcia? Ela olhou para a imagem. E, naquele instante, o tempo pareceu parar. Lúcia respirou fundo. Sua expressão, que sempre fora reservada, se desfez. Pela primeira vez, Gustavo viu algo que nunca havia notado antes: um olhar de culpa, de saudade, de amor. Ela puxou uma cadeira e se sentou. Eu sabia que esse dia chegaria, disse, a voz quase um sussurro. Gustavo ficou de pé, esperando. Precisava ouvir da boca dela. Lúcia olhou para a fotografia mais uma vez e passou os dedos sobre o rosto do bebê que ela segurava na imagem. Você era tão pequeno, tão frágil. Ela fechou os olhos por um momento, como se precisasse reunir forças para continuar. Eu nunca fui apenas sua babá. Eu nunca fui apenas uma empregada nesta casa. Ela levantou o olhar, e lágrimas brilhavam em seus olhos. Eu sou sua mãe. Gustavo sentiu um nó no estômago. A palavra ecoou dentro dele com uma força que fez seus joelhos quase falharem. Ele abriu a boca para dizer algo, mas nada saiu. Lúcia baixou a cabeça, como se carregasse um peso que havia sido guardado por tempo demais. Seu pai nunca quis que você soubesse, ela continuou, com a voz embargada. Para ele, minha origem humilde era uma mancha na reputação da família. Eu era apenas uma empregada, uma moça simples que cometeu o pecado de amar alguém que nunca poderia me assumir de verdade. Gustavo sentiu um frio percorrer sua espinha. Seu pai. O homem rígido, autoritário, que sempre controlou cada aspecto da sua vida. Quando eu engravidei, ele ficou furioso. Lúcia continuou, agora olhando diretamente nos olhos de Gustavo. Disse que isso nunca poderia se tornar público. Mandou minha gravidez ser escondida de todos. E quando você nasceu? Ela pausou. Fechou os olhos, respirou fundo. Eu tive apenas algumas semanas com você. Foram os dias mais felizes da minha vida. Mas logo depois, ele tomou você de mim. As palavras caíram como um peso sobre os ombros de Gustavo. Ele sempre soube que seu pai não era um homem carinhoso, mas nunca imaginou que ele fosse capaz de algo assim. Para evitar escândalos, ele permitiu que eu continuasse na casa, mas com uma condição: eu nunca poderia dizer a verdade. Nunca poderia me dirigir a você como mãe. Fui rebaixada ao cargo de babá, e quando você cresceu o suficiente para não precisar mais de mim, ele me demitiu. Me tirou da sua vida. Lúcia limpou uma lágrima silenciosa que escorria pelo rosto. Eu tentei voltar, mas não havia espaço para mim. Eu estava proibida de me aproximar. Gustavo apertou as mãos em punho. Tudo o que ele conhecia sobre sua infância parecia estar desmoronando. Por anos, ele acreditou que era um menino criado por funcionários frios, sem um único laço de carinho verdadeiro. Mas agora ele sabia que havia alguém. Alguém que lutou para ficar ao seu lado, mas foi arrancada da sua vida. E por que voltou? Gustavo perguntou, a voz mais baixa do que pretendia. Lúcia sorriu, um sorriso triste. Porque eu nunca te abandonei. Seu pai pode ter me tirado de você, mas ele nunca tirou você de mim. Ela respirou fundo. Quando soube que ele havia falecido e que você estava sozinho nesta casa enorme, eu soube que era minha única chance. Me ofereci novamente como empregada. Fiz de tudo para ser contratada de novo. E quando consegui, eu estava tão perto, mas ao mesmo tempo tão longe. Gustavo olhava para ela, sem conseguir processar tudo aquilo de uma vez. Lúcia baixou a cabeça. Eu nunca quis que você descobrisse assim. Mas eu precisava estar aqui. Nem que fosse para apenas olhar para você de longe. Silêncio. Um silêncio pesado. Gustavo sentiu um nó na garganta. A vida inteira, ele se sentiu sozinho. A vida inteira, acreditou que não havia ninguém ao seu lado. Mas ele esteve enganado esse tempo todo. A verdade esteve ali. Sempre. Ele apenas não sabia onde olhar. A sala estava mergulhada em um silêncio pesado. O relógio na parede marcava o tempo com um tic-tac abafado, mas para Gustavo, tudo parecia ter parado.
Ele não conseguia processar tudo o que acabará de ouvir. Lúcia era sua mãe. A mulher que ele via há anos como apenas uma empregada, alguém quase invisível dentro daquela casa, era, na verdade, a única pessoa que verdadeiramente esteve ali para ele. Uma onda de emoções o atingiu de uma só vez. Primeiro, a raiva. Como foi possível que ninguém tenha lhe contado isso antes? Como seu próprio pai foi capaz de esconder essa verdade dele por toda a sua vida? Como ele pôde crescer naquela casa, acreditando ser um menino solitário, sem amor, sem uma única presença materna, enquanto sua mãe estava ali o tempo todo, ao seu lado, sem poder se revelar? Seus punhos se fecharam involuntariamente. Ele se sentiu enganado. Se sentiu roubado. Roubado de uma infância que poderia ter sido diferente. Roubado de uma mãe que poderia ter estado ao seu lado. Você nunca tentou me contar? A voz de Gustavo saiu cortante, carregada de uma dor que ele mal conseguia esconder. Você nunca quis lutar por mim? Lúcia baixou os olhos. Eu lutei, sussurrou. Lutei mais do que você pode imaginar. Gustavo respirou fundo, tentando manter o controle, mas era difícil. Ele queria gritar. Queria exigir respostas que talvez nunca fossem suficientes para apagar tudo o que sentia. Então por que ficou calada por tanto tempo? Ele deu um passo à frente. Por que nunca disse nada? Por que aceitou viver nessa casa sem me contar a verdade? Lúcia fechou os olhos, segurando as lágrimas. Porque eu não podia, meu filho. Aquele meu filho o atingiu como uma lâmina afiada. Era a primeira vez que ele ouvia aquelas palavras ditas diretamente para ele. Ela respirou fundo antes de continuar. Seu pai, ele me ameaçou. Disse que, se eu contasse a verdade, ele te mandaria para longe de mim, para um internato do outro lado do mundo, onde eu nunca mais poderia te ver. E eu, sua voz falhou. Eu não podia correr esse risco. Ela olhou nos olhos de Gustavo, e ele viu ali uma dor genuína. Prefiro ter estado perto de você em silêncio do que ter perdido você para sempre. Aquilo foi um golpe no peito de Gustavo. Ele queria continuar sentindo raiva. Mas, ao olhar para Lúcia, ao ver as rugas em seu rosto, os olhos cansados, a dor acumulada de anos, ele entendeu. Ela passou a vida sacrificando tudo por ele. Gustavo virou de costas, respirando fundo. Sua cabeça estava uma bagunça. Ele precisava de ar, precisava pensar, precisava entender o que fazer com aquela verdade que agora pesava sobre seus ombros. Ele subiu as escadas e foi até o quarto onde Lúcia sempre parava. Girou a maçaneta devagar e entrou. Era um dos poucos cômodos da mansão que ele raramente visitava. O lugar parecia parado no tempo. A mobília antiga, as cortinas levemente amareladas pelo tempo. E então, ele viu uma pequena estante, cheia de objetos que não pertenciam a ele. Ele se aproximou e pegou um ursinho de pelúcia desgastado. E foi nesse momento que flashes de memória invadiram sua mente. Ele se lembrava daquele urso. Se lembrava de segurá-lo quando era criança. E, mais do que isso, se lembrou de um colo quente, de uma voz suave cantando uma canção de ninar. Se lembrou de mãos firmes, mas gentis, segurando as suas quando ele deu seus primeiros passos. Se lembrou de uma risada que o fazia se sentir seguro. E, pela primeira vez, se lembrou dela. A mãe que sempre esteve ali. Uma lágrima quente desceu pelo rosto de Gustavo. Ele apertou o urso contra o peito e fechou os olhos. A raiva que antes dominava seu coração deu lugar a uma outra sensação. Uma saudade. Um vazio. Uma necessidade de recuperar o tempo perdido. Gustavo desceu as escadas com passos firmes. Lúcia ainda estava na cozinha, sentada à mesa, olhando para as próprias mãos. Ela não se moveu quando ele entrou. Mas então, sem dizer nada, ele se aproximou. E a abraçou. Foi um abraço hesitante no início. Mas, no momento em que os braços de Gustavo envolveram aquela mulher que passou a vida escondendo seu amor por ele, algo dentro dele quebrou. Um nó na garganta, um aperto no peito. E, de repente, ele não era mais o milionário arrogante e frio que sempre acreditou ser.
Ele era apenas um filho. Um filho que acabava de encontrar sua mãe. Lúcia desabou em lágrimas. Aquele abraço carregava anos de silêncio, anos de saudade, anos de um amor que nunca pôde ser dito em voz alta. Me perdoa, ela soluçou. Eu nunca quis que fosse assim. Gustavo fechou os olhos, sentindo o peso daquela dor finalmente se desfazendo. Eu que preciso te perdoar, por não ter visto antes. Ela apertou mais os braços ao redor dele, como se tivesse medo de que ele desaparecesse. Mas agora, ele sabia. Ela não precisava mais ter medo. Porque, pela primeira vez, Gustavo tinha uma família de verdade. Os primeiros raios de sol entravam pelas janelas da mansão, banhando a imensa sala de estar com uma luz suave. O brilho do mármore refletiu o amanhecer, mas, pela primeira vez, aquela casa não parecia apenas um monumento de riqueza. Pela primeira vez, ela parecia um lar. Gustavo desceu as escadas devagar, ainda se acostumando com a leveza que sentia no peito. Algo dentro dele havia mudado. Antes, ele começava o dia revendo as imagens das câmeras de segurança, analisando cada detalhe, buscando qualquer falha que precisasse corrigir. Mas, naquela manhã, ele tomou uma decisão diferente. Pegou seu laptop, acessou o sistema de segurança e, com um simples comando, desativou todas as câmeras da casa. Os monitores apagaram um por um, e junto com eles, se foi a obsessão pelo controle que ele carregava por tantos anos. Ele não precisava mais vigiar tudo. Porque, agora, ele finalmente entendia o que realmente importava. Os corredores da mansão, antes silenciosos, começaram a ganhar um novo tipo de vida. Os funcionários passaram a notar que o patrão já não era o mesmo homem rígido e impassível de antes. Aos poucos, Gustavo começou a demitir os empregados desnecessários, aqueles que estavam ali apenas por status, para manter uma casa que, no fundo, nunca foi verdadeiramente habitada. Agora, ele fazia questão de participar mais da própria vida. E, mais do que isso, fazia questão de cuidar de Lúcia. A mulher que passou a vida cuidando dele sem que ele soubesse, agora era a prioridade dele. Ele começou a reparar em detalhes que antes nunca havia notado: o cansaço nos olhos de Lúcia, as marcas do tempo em suas mãos, os pequenos sinais de que ela já não era tão jovem quanto antes. E isso doía. Quantos anos ele passou ignorando a única pessoa que realmente o amava? Agora, tudo o que ele queria era recuperar o tempo perdido. Lúcia tentava continuar sua rotina como se nada tivesse mudado. Ainda acordava cedo, ainda preparava o café, ainda limpava os cômodos da casa. Mas Gustavo não permitia mais. Você não precisa fazer isso, ele disse, pegando um dos panos de limpeza das mãos dela. Lúcia sorriu, aquele sorriso tímido e carinhoso que ele agora reconhecia tão bem. Eu gosto de fazer isso. Me faz sentir útil. Mas Gustavo não queria que ela se sentisse útil. Ele queria que ela se sentisse amada. Então, aos poucos, foi mudando as regras da casa. Os jantares, que antes eram solitários e silenciosos, agora eram feitos juntos, na mesa da cozinha. As manhãs, que antes eram preenchidas apenas por trabalho e cobranças, agora tinham um cheiro de café fresco e conversas tranquilas. E, aos poucos, Gustavo começou a conhecer sua própria mãe. Conheceu o jeito como ela mexia no cabelo quando ficava nervosa. O modo como ela sempre fechava os olhos por um instante antes de dar uma risada sincera. A maneira como sua voz ficava suave quando falava sobre o passado, sobre os momentos que guardava no coração. Ele se pegava observando cada detalhe, tentando memorizar tudo. Porque, pela primeira vez, ele tinha alguém para chamar de família. Certo dia, Gustavo decidiu fazer algo especial. Ele entrou no escritório e abriu uma gaveta que, há poucas semanas, foi o início de todas as suas descobertas. Lá dentro, encontrou um envelope em branco. Ele pegou uma caneta e, sem hesitar, escreveu: Lúcia Moreira Albuquerque. Seu coração batia forte enquanto ele descia as escadas e entregava o papel nas mãos dela. Lúcia franziu a testa, confusa. O que é isso? Abra, Gustavo respondeu, ansioso. Lúcia abriu o envelope. Ao ver o que estava ali dentro, seus olhos se encheram de lágrimas. Era um documento de propriedade.
A mansão, que antes era apenas um lugar onde ela trabalhava, agora estava em seu nome. Ela arregalou os olhos, segurando o papel com mãos trêmulas. Gustavo, o que? Ele sorriu, mas havia emoção em sua voz. Isso nunca deveria ter sido só meu. Você passou anos cuidando dessa casa, cuidando de mim. E agora, quero que ela também seja sua. Lúcia levou uma mão à boca, tentando conter o choro. Eu não posso aceitar isso. Pode, sim, Gustavo disse, segurando suas mãos. Porque essa casa só se tornou um lar depois que eu soube quem você realmente era. Lúcia chorou. Mas, dessa vez, não era um choro de dor. Era um choro de alívio. De gratidão. De amor. Os dias passaram, e a mansão que antes era fria e solitária se transformou. As paredes pareciam mais acolhedoras. Os corredores já não pareciam tão longos e vazios. O ar já não era carregado de silêncio. Gustavo, que antes passava os dias trancado no escritório, agora fazia questão de aproveitar cada momento ao lado de Lúcia, sua mãe. E, sempre que alguém perguntava o que havia mudado, ele respondia com um sorriso sincero. Eu encontrei minha verdadeira fortuna. E, pela primeira vez na vida, ele sabia que era verdade. Se você gostou dessa história, aperta o botão de gostei, se inscreva para ouvir mais e compartilhe com quem também vai curtir. Assim você ajuda o canal a continuar. Também comente o que achou. Obrigado por assistir e até a próxima.